Meu nome é Lloyd e eu e o pastor Terry fomos ao Brasil no mesmo avião com seu José em 1967. Se fechar os meus olhos, posso ouvir a voz dele pregando com ânimo e bom gosto a palavra de Deus. Joe's faithful testimony of tirelessly working, whether it was preaching, singing, or building a camp from the ground up. He put every bit of his energy into it and served the Lord with joyfulness. I'm Deb, and Joe is my dad, and I'm so very grateful for all that Dad taught me. But what stands out most is how he taught me to know and love Jesus and to serve him with all my heart and to serve others. And this he taught me through his example as well as his words. Tenho forte lembrança de domingo à noite, depois do culto, caminhando de volta para casa, naquele calor de Mossoró, e pastor Stuck chegando atrás de mim, sussurrando nos meus ouvidos: tem sorvete na minha casa. Glória a Deus por este irmão, este servo do Senhor, este exemplo, pelo seu legado. He was always there with an encouraging word, a great bowl of ice cream, and an unwavering commitment to the truth of God's holy scriptures. Sempre lembro do pastor José me fazendo visitas e me ensinando o amor de Deus. E 3 palavras nos fazem relembrá-lo: fidelidade ao Senhor, amor à sua palavra e dedicação à sua obra. Eu conheci o pastor José na IBCV quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade. Foi lá que eu conheci o Senhor, que eu aceitei Jesus como meu Salvador. E o pastor José fez parte da minha caminhada com Deus. 2 coisas me marcaram muito, dentre muitas outras. A sua dedicação com a obra no Senhor e para com Dona Jeane, e também o cuidado e a gentileza para com aqueles que trabalhavam e serviam a Deus junto com ele. Tive o privilégio de trabalhar no acampamento Joia com o pastor Zé Stuck e a Dona Jeane por alguns anos. E aprendi muito com ele nessa obra de Deus, que ainda até hoje estou servindo a Deus nesse lugar. Tive o privilégio de conhecer o pastor José Stuck ainda quando criança, quando meu pai, José Salles Siqueira, e minha mãe, Elda Rio Siqueira, foram convidados por ele para trabalhar no acampamento Joia. E desde esse tempo, que foi nos anos 90, eles têm continuado trabalhando lá, e eu também tenho trabalhado no acampamento, tenho visto aquele ministério iniciado pelo seu Zé como um ministério que Deus colocou na minha vida. Do seu trabalho, que realmente impactou a minha vida, foram os retiros, no acampamento Joia. Que tempo maravilhoso, tempo de comunhão com Deus, tempo de comunhão com os irmãos, devocionais. Ali a gente tinha uma vida de santidade, aquela que a gente queria realmente viver. Joe can fix just about anything with uma lata and bicycle inner tubes. Joe and Jeannie were both very hospitable. We enjoyed working with them. Amazing how he took that island and made it into a camp that still is a camp and ministered to many, many people. Sua vida me ensinou muito sobre o objetivo do nosso serviço. Não importa a função que a gente faça, não importa o que a gente desempenha,
mas sim para quem a gente desempenha e colocar todo o nosso coração e todo o nosso esforço naquilo que fazemos. Meu nome é Antônio, eu conheci o pastor José na IBCV e ele foi uma inspiração para mim na questão de, mesmo estando cansado ou debilitado, sempre ir à igreja e não dar desculpas para faltar. Vou guardar em minha memória algumas virtudes que conheci nesse servo do Senhor. E com elas aprendi muito. Um homem com uma disposição para o trabalho inigualável. Servo humilde, coração generoso. Ah, pastor José, sentirei muitas saudades do seu abraço forte. Agradecemos pela vida do pastor José, por seu testemunho, por sua fé. O tempo que nós conhecemos, ele realmente mostrou na sua vida aquilo que de fato ele cria, e por isso nós somos gratos a Deus. Há 10 anos, quando eu estava grávida do Miguel, eu tive a oportunidade de ser servida pelo pastor José, e me marcou muito quando ele me levou ao INSS para receber um seguro, né, de gestante. E ele, no meio ali do INSS, lotado de pessoas, ele puxou uma caderneta com vários pedidos de oração e disse: irmã, eu preciso parar para orar pelos meus irmãos, pelas minhas ovelhas. Então, uma coisa que me marcou muito nele foi o cuidado que ele tinha com as ovelhas e a preocupação que ele tinha com as pessoas. Em todo esse tempo que a gente pôde conviver com o pastor José, várias coisas me marcaram pelo exemplo dele, mas principalmente a hospitalidade que ele tinha, a dedicação que ele tinha com os serviços do Senhor e também que ele sempre era atencioso com os outros e principalmente com a juventude da igreja. Uma das características que eu mais me lembro dele é de quando ele chegava na igreja e me chamava e dizia: Miguel, meu prezado, e me dava aqueles abraços que eu gostava. Ele era meu prezado avô. Ele foi um exemplo para mim de um homem de Deus, um servo fiel do Senhor, que amava a Deus com todo o seu coração e amava o seu próximo, tanto dentro da sua família como a muitos outros. I remember Joe, and I remember Joe's presence, and I admired him for his godliness and how he always put God first. I remember the last time I saw Joe, he gave me a big hug and said to me, "May God be with you always." Ele não foi apenas um pastor, mas um exemplo de fé, humildade e amor ao próximo. Cuidou de cada um de nós com zelo, paciência e dedicação, refletindo o amor de Deus em suas atitudes diárias. Conheci pastor José desde que ele chegou em Mossoró e sempre o via como um servo dedicado, um homem que buscava conhecer a palavra de Deus, buscava aplicar e era um homem de oração. Então, deixou esse legado para nós cristãos, exemplo de vida a ser seguida. I will miss Joe's hugs. They would take away your breath, literally. Also, the many conversations we had over the years. I thank God for Joe's accomplishments to serve the mission, the Brazilians, and the sharing of the gospel every chance he had. Pastor José me ensinou como servir a Deus com sinceridade, seriedade e muito amor. A vida dele descreve muito bem o que dizia Colossenses 3:23. Tudo o que fizerdes, fazei-o como para o Senhor. Tudo o que ele fazia era como para Deus, com muita excelência. Pastor José era realmente um homem de Deus. E eu tive o privilégio de, quando eu fui enviado para o campo missionário, receber a visita dele juntamente com a nossa irmã Jeane, e eles oraram por nós no primeiro dia que nós saímos para o campo missionário, isso no ano de 2005. Eu fui impactado pela vida de pastor José em pelo menos duas áreas. Primeira, a sua forte convicção da verdade do Evangelho, e a segunda, no cuidado em que ele demonstrava para com a sua esposa e sua família. Conheci pastor José uns 30 anos atrás. Ele sempre foi um grande homem de fé, homem que teve desejo para os descrentes conhecer Cristo, e foi um grande amigo. Talvez o que mais lembro do meu tio José foi o tempo em que nós trabalhamos juntos
na liderança da missão BGFM do Brasil. O seu Zé sempre foi um homem tranquilo, um homem que demonstrava sabedoria nas decisões, um pacificador, e foi uma bênção poder trabalhar junto com ele na equipe de liderança da nossa missão. Pastor José certamente falou muito aos nossos corações os primeiros anos de ministério aqui em Mossoró, bem como também lembro do tempo em que ele foi capelão corporativo dos colaboradores do Alfa, naquelas conversas ali nas salas, juntamente com Dona Jeane, e certamente cada mesa, cada armário, cada móvel ali do Alfa que ele fez com suas mãos, esse legado também vai ficar, suas marcas deixadas ao redor de todos nós. Eu tive o privilégio de ter Pastor José como meu pastor na IBCV desde pequenininha, e eu tenho certeza que muitos dos seus ensinamentos sobre a bondade de Deus, sobre perseverar na fé, sobre ser grata ao Senhor, continuarão comigo aí por toda a minha vida. Então, conheci o pastor José no Alfa, durante um momento de discipulado. Ele e Dona Jeane me discipularam em um momento que eu não poderia congregar por causa de questões familiares. Lembro dos seus abraços apertados e das suas orações. Joe and I sang in quartet all 3 years, and I also loved singing duets with him over the years, sometimes even in Portuguese. He would quote the verse, that I may know him and the power of his resurrection. Ele sempre me impactou ao falar sobre a eternidade, ao falar na certeza que ele tinha que um dia estaria com Jesus, no descanso que ele demonstrava nessa verdade bíblica. E isso é o que eu também desejo para mim. É uma honra para mim dizer que conheci o pastor José Stuck ainda da minha infância, através das escolas bíblicas de férias que ele fazia em Aranaú, onde eu aprendia muito da palavra, decorava versículos e me convertia aos 7 anos. Uma das características do pastor José Stuck era o amor. Ele amava a Deus, amava as pessoas e amava o que fazia. Nós somos muito gratos ao pastor José Stuck e à família dele. Eu aceitei Cristo quando ele era o pastor da nossa igreja aqui de Poço Doce. Minha mãe trabalhava na casa deles. Eu fui batizada por ele. Minha mãe foi batizada por ele. E nós, com a graça do Senhor, continuamos nos caminhos do Senhor. Ele me inspirou grandemente com suas pregações, com o seu jeito único de chegar e sempre nos abraçar, nos acolher. While I could focus on things like Joe's love for the Lord, his great hugs, or his delicious ice cream, the thing that strikes me most about Joe is the legacy he leaves. He and Jeannie have raised 3 kids who all love the Lord and are mission-minded. He has grandkids serving the Lord faithfully. The faithfulness of a dad raising a family dedicated to serving the Lord is what I'll admire about Joe the most. Conhecê-lo foi um privilégio imensurável. Poder conviver com ele e aprender sobre o verdadeiro amor que Jesus derramou por nós foi um aprendizado incrível. Meu nome é Antônio Joaquim. Eu conheci o pastor José durante os cultos da IBCV e durante todos esses momentos eu aprendi e notei que o pastor José era um exemplo a ser seguido. I've often admired his faithful service in Brazil for so many years. The last time we saw them was when they visited us right before my dad passed away in 2017. And to me, it was just a really sweet time to see them together and to be blessed by his kind, gentle, kind of encouraging presence during a difficult time. So I just wanted to say that Uncle Joe lived and loved well. He was the littlest one of the family and had a nice big voice, could sing high tenor beautifully. And I always loved when he brought his family and they stopped in to be with me here. I'm so proud of the missionary family that he has. Each one of, the boys working with you, the grandchildren working with you, and your daughter in Avant Ministries working, and her son and family in Spain working. And we still have 2
brothers and their wives living, and now 2 sister-in-laws, Joyce and Janie, and Alice 92 and the rest of us in our 80s, but we're looking forward to the day when we'll all be together again in glory and no more pain and suffering. Pastor José foi uma pessoa sem igual na minha vida e da minha família. Exemplo de vida. Foi ele que fez o meu batismo nas águas e alguns anos depois o da minha mãe. Acompanhou a minha família em bons e momentos difíceis também. Grande parte de suas lágrimas gastou comigo, bem como abraços e conselhos. Eles foram para o Brasil em 1967 com meus pais, no avião para ser missionários no Brasil. Trabalhavam junto no acampamento Joia. Eles moravam em Poço Doce, a gente morava em Jijoca. Eu lembro indo muito para casa deles para datas especiais e comer sorvete. E depois, quando eu estava na faculdade, eu voltei para o Brasil para trabalhar com eles no Alfa e morar vizinho a eles, vizinho. Eu tive o privilégio de acordar de manhã ouvindo o pastor José lendo a Bíblia dele em voz alta na rede fora do apartamentozinho que eu morava. My name's Dan Hazen, and I live just a few short miles from where Joe Stuckey was born. I met him 20 years ago, and Joe taught me a couple of things. How to give a hug properly, the back rubs matter, and how to preach the gospel at all times, even using words. Joe Stuckey was such a great fellow, and I had the great pleasure in 2005 of traveling down to Mossoró and serving the ministry with Joe in the country of Brazil, and it was such a fantastic time, and I will always appreciate his kindness, his friendliness, and what a great godly man Joe Stuckey was and is. E durante toda a minha vida eu recebi abraços do pastor José, eu fui carregado no colo por ele. E todas as vezes ele olhava para mim e dizia: minha filha, mantenha os olhos fitos em Cristo. E eu acho que essa foi a mensagem que mais me marcou. I wanted to share how the very last night before we left Ceará, we stayed overnight at Joe and Jeannie's house in Granja. I remember that morning they had devotions with their children who were very young at that time, and I was so impressed. And they always told us about Jesus while we were there for the 2 years we served. And they prayed for us. But at that time in our life, we didn't care, and we didn't really even want that. And one time Joel invited me to go with him out in the countryside to a Bible study. And I don't remember the text, but I do remember one thing, and that was about this kernel of wheat that must fall into the ground and it must die before it can bring forth life. And I struggled over that. Well, a couple years later, through teaching, I saw that, and I'm very thankful that there is life now. Meu professor no começo da minha vida cristã, ele foi professor lá no Instituto e também foi um grande exemplo na minha vida, na vida da minha família, um grande exemplo de um homem trabalhador, tanto na obra física, material, como também na área espiritual. E eu me lembro dele muito, era no retiro, e a gente morava no Breá, e era uma coisa mais importante naquela época para nós, era o retiro. E nós não tínhamos muita condição de chegar até lá, de fazer o sacrifício, e ia. Quando voltava, o José Stuckey vinha nos deixar tarde da noite, às vezes, com muita dificuldade, mas ele fazia essa bondade para conosco. Papai sempre foi um homem muito trabalhador e também muito generoso. Eu gostaria muito de ser metade do homem que ele foi nessas duas áreas. Papai não foi uma pessoa que falava muito, talvez eu tenha herdado também um pouco disso, mas em certas áreas ele falava sim. Uma área que ele gostava de falar é as boas novas de salvação em Jesus Cristo. Ele passou por muitas consultas um ano e pouco atrás, e naquele tempo ele tinha a meta de falar com cada médico o Evangelho. E ele falava com coragem e sem pedir desculpas. Ele também gostava de qualquer assunto bíblico, teológico, assunto sobre Deus, sobre a Bíblia. Ele amava a palavra de Deus e o Deus da palavra.
Entre muitas lembranças que tenho de vovô, a principal que se destaca na minha mente é a imagem dele lendo a Bíblia e orando na sua varanda cada dia. Lembro também muitas horas trabalhando com ele na serraria, lixando os móveis que ele construiu. Eu desejo seguir o seu exemplo de caminhar com Cristo diariamente e a sua diligência em cada tarefa que fazia. Queremos cantar um cântico para vocês, e quando eu penso disso, eu penso de 2 versículos da Palavra de Deus, encontrado em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A ordem do Senhor já ouvi, eis-me aqui, meu Senhor, irei. Eu quero sim servir-te, Senhor, eis-me aqui, meu Senhor, irei. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Senhor,